Tenho aqui algumas imagens que queria mostrar. O que é isto? Chegar aqui. Ok. Os irmãos em Angola mandaram algumas fotografias que eu queria mostrar nesta manhã. Vamos lá ver se eu consigo ter isto aqui. Ok. E eles mandaram mais um relatório, desta vez é o relatório de janeiro, onde eles dizem que conseguiram imprimir este mês que passou 2.000 livros. E dos títulos que eles imprimiram, eles têm aqui as quantidades. Imprimiram Como o Anjo Veio a Mim, Tudo Quanto Ele Vos Disser Fazei, Fé Perfeita, O Lugar de Adoração Escolhido por Deus, A Escolha de uma Noiva, O Tempo de União e o Sinal, O Abismo Chama pelo Abismo, Qual é a Atração na Montanha, O Poderoso Deus Desvelado, e imprimiram também mais algumas mensagens, também em francês, para as pessoas de lá que só falam francês. Num total imprimiram 1.600 mensagens em português e 400 em francês. E depois eles têm aqui as igrejas para onde mandaram, das várias regiões, e mais uma vez continuam a dizer que para a quantidade que lhes está a ser pedida não chega, têm de continuar a imprimir no mês de fevereiro, e eles querem agora imprimir mais 3.000 livros no próximo mês. Não sabemos se será possível, mas com a ajuda que lhes tem sido enviada e o que eles têm conseguido fazer, conseguiram imprimir mais 1.600 livros em português só no mês de janeiro. E eles enviaram algumas fotografias da distribuição que eles estão a fazer. Isto é um táxi. Lá em Angola os táxis levam 9 pessoas, 7 pessoas, e eles estão aqui a distribuir à porta de um táxi, entregar algumas mensagens. E isto aqui é um irmão, eu lembro-me desse irmão, ele está na rua, estão na rua a distribuir também algumas mensagens a pessoas que passavam. Este é o irmão Timóteo, que é o irmão que trabalha com a tecnologia lá na igreja, os computadores, a projeção, e é o irmão, ele é falado aqui no relatório, é o irmão que trata das impressões, trata de grafar, dobrar os livros, e também está aqui na rua a entregar às pessoas as mensagens. E eu lembro-me quando estive lá em Angola, eles diziam que tinham uma taxa de cada 10 convites que eles faziam às pessoas, 5 respondiam. Portanto, este é um trabalho que sabemos que dá fruto lá em Angola, este tipo de trabalho que eles estão a fazer, indo pela rua e distribuindo as mensagens às pessoas que passam. Nós podemos ver aqui as pessoas a falar, a parar, a receber os livros. Eu lembro-me também de uma vez que nós fomos aí pela Baixa e eu consegui falar com praticamente ninguém, se bem me lembro. Ninguém. Ninguém parou para falar coisa nenhuma. Mas aqui as pessoas param para falar, jovens, velhos, param e eles conseguem falar com as pessoas. E podemos ver aí, não se consegue ver o título da mensagem, mas dá para ver que é uma das mensagens que nós traduzimos. Eles imprimem, eles têm colocam umas capas diferentes, mas traduzem, conseguem imprimir essas traduções que nós fazemos e distribuí-las agora também. Eles têm distribuído para as igrejas, e quando essa demanda, quando essas encomendas estiverem completamente consolidadas, não sei quando é que isso vai acontecer, eles depois podem finalmente montar a biblioteca para eles e começar a distribuir em maior quantidade pela rua. Recebemos também uma carta esta semana.
Se lembram, há pouco tempo nós imprimimos estes livros e distribuímos aqui na igreja, e eles estão ali colocados, e a qualquer momento nós podemos imprimir mais se forem necessários. Estes livros atrás, eles falam do profeta, falam das escrituras em relação ao profeta. E aqui atrás tem alguns contactos. Nós pusemos aqui para mais informações, ou para obter mais livros, escreva para aqui, ou para este e-mail, ou para o telefone, etc. E este e-mail recebeu uma mensagem esta semana. E eu vou ler a carta que recebemos. A carta diz assim: Shalom e saudações em nome do Senhor Jesus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Diolindo Matumba. Sou angolano, vivo entre Luanda e a cidade do Cabo por causa do trabalho. No ano passado, o pastor Harold Beckett, eu estou muito com ele, um irmão que nós conhecemos da cidade do Cabo, lá perto, falou-me de um irmão, pastor Rodney, que tinha livros da mensagem que estava a tentar mandar para Angola a partir da cidade de Durban. Logo o meu coração se moveu e eu pedi para o irmão mandar os livros para a minha casa na cidade do Cabo. Assim que a minha esposa confirmou a chegada de 82 caixas dessas brochuras em minha casa, mandei um irmão, o irmão Mike Lufankenda, de Luanda, para ir buscar os livros, pois eu já estava de volta a Luanda por motivos de trabalho. Os livros vieram por estrada até Luanda e entregamos em algumas igrejas, mas a maior parte foi distribuída a pessoas que nunca ouviram falar do profeta. Oh, que maravilha, que sucesso! Este livro, aborda os maiores temas com referências bíblicas. Ainda no sábado eu falava com um belo crente, ele diz antigo belo crente, que me disse: esse livro preto, este livro preto, é uma ajuda muito grande. Queria com isso dizer que Deus vos abençoe, foi um grande sucesso, de forma que tive de fazer cópias a cores para entregar a outros irmãos. E como o livro foi muito bem recebido, estou a pensar fazer a tradução nas 4 línguas nacionais. Há outros dialetos em Angola e então na África do Sul há imensos. Não sei se estariam de acordo. Nós vamos escrever a dizer que estamos de acordo, que traduzam. Será para a distribuição gratuita como já o fizemos. Shalom, os melhores cumprimentos, Diolindo. Amém? Ainda não tive a oportunidade de responder, mas vamos responder a dizer que gostamos muito de receber este tipo de resposta ao nosso trabalho, aos nossos esforços. Amém? Nós traduzimos isto num verão, há 1 ou 2 anos atrás, acho que foi há 2 anos atrás, e isto é como todas as outras mensagens, foi colocado, está disponível, e nós não sabemos o que é que acontece. E de vez em quando vamos recebendo estas respostas. Amém? Este livro, só aquele irmão recebeu 82 caixas, e salvo erro, cada caixa tinha 200, não me recordo bem. E foi distribuído. Amém? A maior parte para pessoas que nunca tinham ouvido falar da mensagem, e a resposta foi que tem sido um grande sucesso. Amém? Já foi dado o aviso que na próxima semana não vamos ter serviço. Eu fui convidado por um irmão que encontrei, já conhecia, mas encontrei na Noruega, e ele convidou-me para ir à Irlanda e estar na igreja dele e na igreja de outro irmão e falar um pouco desta obra que tem sido feita. A nossa obra deste lado é traduzir e pouco mais. Nós imprimimos algumas mensagens, distribuímos ao irmão, colocamos aí disponível, colocamos na internet e depois não sabemos o que é que vai acontecer. É como lançar a semente. Nós podemos lançar, se a terra for boa vai dar qualquer coisa, se a terra não estiver bem tratada, não for boa, não tiver bicho, não vai dar, não é? Ou vai dar uma colheita muito fraquinha, muito pobre. Mas a semente, nós estamos aqui a lançar a semente. Estamos à espera e vamos recebendo. Demorou algum tempo, é verdade. Nós começamos as traduções, salvo erro, em maior força, a meio de 2011.
começamos a ter livros para distribuir aqui com mais frequência. E depois nós ficamos à espera, nós não sabíamos. Às vezes, eu lembro-me que cheguei a pensar, quer dizer, nós estamos a traduzir, mas ninguém está a ler, Mas não é bem assim. As coisas com Deus têm o seu tempo, têm o seu lugar, o seu momento. E depois, agora, quer dizer, só num fim de semana, só num serviço, nós temos aqui, ouvimos falar de milhares de livros que foram impressos e distribuídos gratuitamente em África, num país longínquo, a pessoas que nunca ouvimos falar, foi distribuído por pessoas que nós não conhecemos, e está lá, e estão a ser entregues, e há pedidos para ainda mais livros serem traduzidos e impressos. Amém? Esta semana também temos uma mensagem que chegou-nos da Voz de Deus. Nós recebemos alguns livros, mas vamos distribuir mais ou menos um por serviço, um por semana. Assim os irmãos leem, na semana seguinte tem outro. E nós, entretanto, vamos ter também mais algumas mensagens das nossas para distribuir. A palavra falada é a semente original, que são 2 mensagens, e foi o maior serviço que o profeta fez. Ao todo são 6 horas aquela pregação. E nós já temos a primeira parte pronta, e estamos a acabar a segunda parte. E foi um serviço que o profeta começou a falar antes, avisou uma semana, olha, para a semana não há limite, eu vou começar a falar, olha, tragam comida, tragam o que quiserem, vai ser de manhã até à tarde. Amém? E foi ao todo 6 horas de pregação, com um intervalo só para o almoço. Temos aqui a mensagem, um estandarte. A mensagem é de 19 de janeiro de 1962. Isto veio da Voz de Deus. Nós sabemos que está traduzido em português do Brasil, mas de qualquer forma eles enviaram gratuitamente e nós estamos depois no final vamos distribuir aos irmãos. Temos mais algumas, leiam para a semana, temos mais. Amém? Vamos ficar de pé, vamos entrar na palavra nesta manhã. Vamos ler em duas escrituras. Vamos ler em 2 escrituras. Vamos começar em Apocalipse, no capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 até o 3. Podemos já abrir. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 até ao 3. Vamos ler a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Portanto, isto são o que vai ser falado no livro de Apocalipse, são coisas que brevemente vão acontecer ou começar a acontecer, e foi dado a João para ele escrever tudo aquilo que ele tinha visto, porque o tempo estava próximo. E isto é uma profecia, são acontecimentos futuros que Deus mostrou a Jesus. Ou, por outras palavras, esta já era a dispensação do Espírito Santo. Amém? Agora vamos ler em Mateus capítulo 17. E vamos ler 3 versículos, o versículo 10, 11 e 12. Mateus 17, versículo 10, 11 e 12. Amém? E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério ou é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isto é o nosso tempo. Este é o nosso profeta. Okay? Mas
diz Jesus, há outro Elias também, ele diz, digo-vos que Elias já veio, João Batista, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Amém? Que o Senhor acrescenta as bênçãos à leitura da palavra. Podem sentar. O meu tema nesta manhã é o Espírito Santo nas eras da Igreja. Vamos falar um bocadinho das eras da Igreja. Vamos falar um pouco deste diagrama que nós temos ali, já conhecemos. Eu não encontrei em português, mas nós sabemos o que é que isto significa, não é preciso ter aqui, este serve perfeitamente para o que nós vamos falar hoje. O foco desta manhã, vamos ver se não nos estendemos por muito tempo, o foco nesta manhã é a obra do Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo faz ao longo das eras da Igreja e está a fazer hoje. As obras dos filhos e filhas de Deus são inspiradas pelo Espírito Santo. É isso que nós queremos falar nesta manhã. E as mensagens que vamos mostrar aqui, que vão ser lidas aqui, não é deste livro. São das mensagens que o profeta pregou, mesmo. Ele diz nessas pregações que depois haveria de fazer um livro e foi este. Este é um livro editado, corrigido, com a gramática em ordem, revisto várias vezes. Este foi um livro que foi feito na altura e foi publicado em 1965, em setembro, salvo erro, de 1965. Isto que nós vamos ver hoje são as mensagens, são os sermões que foram gravados do profeta a falar. E eu tenho andado a estudar e traduzir estas mensagens, esta série, eu tenho dado conta de algumas coisas que não se chega a este livro. Não se capta neste livro. Eu queria chamar a atenção para isso nesta manhã. De forma alguma estamos a falar contra este livro. Bem? Este livro é um livro onde muita gente já veio a mensagem por causa deste livro. Este livro tem aqui praticamente toda a doutrina da mensagem está aqui neste livro. Se calhar faltar-lhe algumas coisas da semente da serpente, se calhar faltar-lhe algumas coisas do livro da vida do Cordeiro, dos selos, mas de grosso modo a doutrina está aqui condensada num livro, as eras estão aqui bem explicadas, versículo a versículo, o seu significado. Mas há algo que se capta nas mensagens que o profeta pregou, e eu queria chamar hoje, o nosso serviço é só para isso. Eu queria chamar a atenção, porque me chamou a atenção isso. Eu comecei a ler a primeira mensagem, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, por aí fora, e a traduzi-las todas, e comecei a dar conta de algo que saltava à vista, e que este livro, eu já li este livro 2 ou 3 vezes, não sei, em português, em inglês em português, mas há algo nas mensagens, há algo nos sermões que o profeta falou que se capta. Há uma ênfase que ele dá, há uma ênfase muito forte e que este livro não transmite. Amém? Essas mensagens foram pregadas em dezembro de 1960. A primeira, ele segue a ordem que está aqui também. A revelação de Jesus Cristo, a visão de Patmos, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Na primeira mensagem, o profeta diz: veja, quero perguntar-lhe, nós vamos ler algumas coisas, fazer alguns comentários e vamos ver se conseguimos captar a ênfase que ele está aqui a dar. No jardim do Éden não havia escrituras em papel. Então havia 2 rapazes, Caim e Abel, os 2 queriam fazer um sacrifício e achar graça para com Deus. Quando eles fizeram isso, Caim veio e construiu um altar. Abel construiu um altar. Bem, se isso é tudo o que Deus requer, Deus seria injusto ao condenar Caim. Muito bem, então Caim fez um sacrifício, tal como Abel. Os 2 fizeram um sacrifício. Caim adorou, tal como Abel. Caim fez tudo o que Abel fez. Então, se ir à igreja, pertencer à igreja, fazer sacrifícios, orar, adorar, for tudo o que Deus requer, então Deus seria injusto por condenar Caim, por condenar
a semente da serpente por fazer exatamente aquilo que ele disse para fazer. E nós já sabemos qual foi a diferença. A diferença foi a revelação do Espírito. Amém? A diferença foi a predestinação. Amém? A diferença foi fazer as coisas segundo a ordem da revelação de Deus. Amém? Alguns pensam que não conseguem entender o falar em línguas, mas Deus, sabe tudo acerca disso. Sim, Ele sabe. O reino gentio com Daniel veio com falar em línguas. Veio com interpretações na cabeça de ouro, a primeira cabeça, antes de cair. O que é que terminou essa primeira dispensação gentia? Uma escritura em línguas desconhecidas na parede. Bene mene tekel ufarsin. Amém? E um homem ali pôde interpretar e dizer o que aquilo era. Continua da mesma forma hoje. Continua até os dias de hoje. Amém? A dispensação gentia continua, entrou aí assim e continua da mesma forma. É sempre as obras do Espírito Santo. Amém? É sempre o mesmo Espírito a operar da mesma maneira. Ao longo das eras da Igreja, é sempre o mesmo Espírito. Aquela luz que nós vemos ali naquele gráfico é sempre luz da mesma natureza. Aquela escuridão é escuridão da mesma natureza. É o erro, é o engano, é a denominação. Amém? É o anticristo. Na visão de Patmos, veja a sua natureza, a sua vida, as suas obras, com letra maiúscula. Amém? Veja, deviam ser manifestadas aqui mesmo no seu tabernáculo, como foi nos dias dele, de Jesus. Não estou a dizer isto para criticar, Deus sabe. Não é só aqui, mas por todo o mundo. Eu estou contente por isso. Então, nós sabemos onde estamos, porque temos esse mesmo Espírito em nós. Amém? É sempre o mesmo Espírito a operar. É sempre as mesmas obras, a mesma manifestação, as mesmas palavras, o mesmo Espírito. Amém? Movendo-se em nós, movendo-se no cristão, mostrando que é o Deus, o próprio Deus, que está aqui. É Deus, o próprio Deus, a fazer a obra. É Deus, o mesmo Espírito Santo, a fazer as obras de Marcos, capítulo 16. Amém? Se tiverem mesmo de beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Às vezes penso, porque no Levítico e na lei, dizia que a mulher que fosse achada com um filho, que não fosse do seu marido, ou antes do casamento, tinha de beber uma água envenenada, e se realmente esse filho fosse encontrado do seu marido, ou seja, se o seu marido tivesse dúvidas, e realmente aquilo era como urim tumim, era algo sobrenatural, ela bebia aquilo, e se o filho fosse realmente do seu marido, ela não sofreria dano algum. Mas se fosse de outro homem, ela morreria. E o filho com ela. Amém? E eu, às vezes, questiono-me, será que Maria teve de passar por isso? Nós vemos que José não a queria infamar, mas os sacerdotes e os levitas poderiam chamá-la. Amém? Poderiam chamá-la. E ela foi achada grávida, sendo virgem. Amém? E se ela teve que passar por isso como a lei mandava, nós sabemos que realmente não lhe fez dano algum, porque o próprio Espírito tinha feito sombra sobre ela. Mas às vezes pergunto-me se isso terá acontecido, a Bíblia não fala. Mas era a lei naqueles dias, isso acontecer. Era a lei. Veja a sua natureza, a sua vida, as suas obras, amém? Agora, na outra mensagem, Visão de Patmos, acho que foi no domingo à noite, e ele agora o profeta está a voltar a dar esta ênfase. Ao longo das eras, é o mesmo Espírito, são as mesmas obras, amém? Agora repare, também nos dias de Elias, quando eles tinham rejeitado Elias como profeta, aquela pequena ponta solta, a última coisa ali da antiga era da igreja. Um dia destes, eu vou mostrar-vos, Israel teve também 7 eras da igreja. E eu vou tipificar exatamente com estas de Apocalipse. E na era da igreja deles,
nos dias de Elias, eles recusaram-no. Eles não aceitaram Elias, não aceitaram aquele profeta. E houve 3 anos e 6 meses em que não houve chuva. E o profeta ancião disse que os céus pareciam como bronze. Bem como João, quando foi ao céu no capítulo 1, disse que viu bronze, mar de bronze. O juízo divino sobre as nações por rejeitarem Deus e darem ouvidos a Jezabel. Ora, o profeta está aqui a dizer, ele não chega na mensagem a entrar a este detalhe, a tipificar, esta é a primeira era do Antigo Testamento, esta é a segunda, ele não faz isso. Mas ele está a dizer que há um paralelo entre as nossas eras da Igreja dos Gentios e umas eras da Igreja do período de Israel, do Antigo Testamento. Ele diz que há um paralelo. E ele está aqui a dizer que também nessa era houve um Elias que foi rejeitado e ele durante 3 anos e meio não houve chuva. E o que é chuva na palavra? Lembre-se daquela parábola. O trigo e o joio rejubilam com a mesma chuva. Amém? O que é a chuva? A chuva é a palavra, é a bênção de Deus. Amém? Agora, durante 3 anos e meio não houve esta bênção do Espírito sobre a terra, depois dos dias de Elias. Amém? Depois da palavra de Elias. Depois de Elias ser rejeitado. Amém? 3 anos e meio em que os céus pareciam como bronze. Amém? E hoje nós estamos exatamente à espera. Nós vimos que o Elias é rejeitado todos os dias nesta terra. Nós vemos que Elias predisse e trouxe essa bênção e de facto vem aí 3 anos e meio de juízo. Em que o mar não tem mais sangue. Em que o trono não tem mais sangue. Em que só resta o juízo. E aquele mar no céu é um mar de bronze, de juízo. Amém? O juízo divino sobre as nações por rejeitarem Deus e darem ouvidos a Jezabel. E Jezabel aparece na era de Tiatira. Amém? Tenho contra ti deixares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Amém? Ela aparece lá. Na era da igreja de Éfeso, o profeta diz, versículo 4, versículo 5 agora, um aviso. Ele está a ler a parte da era da igreja de Éfeso. Ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, de onde vieram. Vocês caíram do Pentecostes, para onde estão agora desviados. Arrepende-te, pratica as primeiras obras, voltem ao Pentecostes novamente. E o que é que o Pentecostes significa? O Pentecostes, na Escritura, no livro de Atos, nós sabemos, Atos capítulo 1, capítulo 2, eles estavam no aposento alto, no dia de Pentecostes, desceu o Espírito, repartiu-se sobre eles, como línguas de fogo, e eles saíram a praticar algumas obras que nós identificamos como manifestações do Espírito. Falar em línguas, interpretar línguas, inclusive é uma outra obra que se vê que é eles falarem e cada um os ouvia nas suas línguas. Amém? Essas obras, impor as mãos sobre eles, descer o Espírito Santo, batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, na água, por imersão. Olha para mim, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. Amém? Em que batismo fostes batizados? No batismo de João. Já não é tempo disso, já não serve. E serem rebatizados em nome do Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo descer sobre ele. Este tipo de obras nós identificamos como o Pentecostes. Ora, pratica as primeiras obras. Voltem ao Pentecostes novamente. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Vê quem é, não vê? Se não te arrependeres. Por outras palavras, se você tiver um pastor cheio de Deus, cheio com o Espírito Santo, e tentar mantê-lo debaixo do seu dedo e disser, bem, se ele disser alguma coisa sobre nós, por termos uma túnica do couro, sabe aquelas
denominações que os coros têm as suas túnicas, eles estão lá e cantam todos muito afinadinhos e tal. Isso é típico dos católicos, dos anglicanos, dos luteranos, dos metodistas, é típico deles. Se ele disser alguma coisa sobre nós usarmos a maquilhagem, nós vamos excomungá-lo, expulsá-lo da congregação. Não se preocupe, Deus vai fazer isso antes que tenha oportunidade de o fazer. Ele vai sair e vai pregar para as pedras da rua antes de ceder com uma coisa dessas. Você tem um pastor que realmente lhe diz a verdade, você tem de honrar a Deus e permanecer no Espírito e adorar a Deus, dando-se conta que você se vai perder se não o fizer. Veja, e o que é isto? O que é que ele está a pregar se ele estiver a pregar de forma verdadeira? Ele está a pregar as obras do Pentecostes, as obras do Espírito. Nós lemos Mateus 17, Jesus a dizer, em verdade Elias virá primeiro, antes da vinda, e restaurará todas as coisas e mandar-nos-á de volta ao Pentecostes, de volta a essas obras. É sempre à volta do Pentecostes. Amém? Agora, nós vamos começar no capítulo 1 de Efésios, ou no versículo 1 do capítulo 2, na igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Este é o início da carta a Éfeso. E quem foi o mensageiro a Éfeso? Paulo, o apóstolo Paulo. Amém? João é o mensageiro, ou seja, João é aquele que está a receber a carta e a escrevê-la, naquela altura. Andando no meio destes 7 castiçais de ouro estava Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. O que é que ele está a fazer? Ele não disse que estava a andar num castiçal, ele estava a andar no meio de todos eles. Amém? O que é que isso nos diz? Que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é o mesmo em cada era da igreja e é o mesmo para cada crente. Ele foi o mesmo Jesus Cristo, com as mesmas obras a identificá-lo em Éfeso, na seguinte, em Esmirna, em Pérgamo, Tiatira e por aí fora, até hoje. Amém? É o mesmo Jesus Cristo a andar no meio dos castiçais. Amém? Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, em cada era. Ele vem com o Espírito Santo. Ele vem com o Espírito Santo em cada era e a cada pessoa, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele mesmo vem e ele anda no meio das 7 eras da igreja. Ora, nós sabemos que tudo o que estava em Cristo está hoje derramado sobre a igreja. Foi derramado ao longo dessas eras. Amém? Agora, se reparar, passando da maldade, vendo os falsos profetas, depois de ser provado que eles eram falsos, tendo aparência de piedade, vê como a igreja começou a ficar formal durante esta altura, na era de Éfeso. Eles começaram a colapsar. Entrou aquelas obras dos Nicolaitas nesta altura. As pessoas, debaixo da inspiração do Espírito Santo, começaram a fazer com que as pessoas fizessem troça deles. Bem, não foi Jesus que disse: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Ele nunca disse para se começar a ficar formal. Ele nunca disse para isso acontecer. Ele disse: rejubilai e alegrai-vos, porque eles perseguiram os profetas que eram antes de vós. Amém? Alegrai-vos, porque eles perseguiram esses homens. Então, a obra do Espírito, as palavras do Espírito, o comportamento do Espírito vai levar em todas as eras, e vemos isso em todas as eras, a acontecer que a igreja formal, que a igreja mundana, que o anticristo persiga, cometa perseguição e faça troça. Amém? É uma obra que nós vemos sempre a acontecer ao longo das eras. Amém? Sempre a perseguir a igreja verdadeira. Foi no tempo de Ireneu que a maioria da Igreja Apostólica de França teve todos os dons do Espírito Santo. Todos eles. Isso vem do seu ensinamento. Veja, e o profeta vai ler na história aqui. Os membros da Igreja de Ireneu em Lyon, isso é em França, falavam em línguas. Amém?
Não era raro ver algum morto voltar à vida. A cura era um acontecimento diário. Em todas as igrejas evangélicas, em toda a parte, esse Ireneu sabia como ensinar, diz o profeta. Amém? E como é que o profeta o aponta como mensageiro? Ele vai à história e vai procurar onde é que as obras do Pentecostes estavam a acontecer. Amém? Os milagres eram frequentes. De facto, aquelas igrejas nunca passavam sem uma manifestação milagrosa da presença de Deus. Fosse por visões, por suspensão dos elementos, por exemplo, parar uma tempestade no milagre, para relembrar os cristãos evangélicos daquele dia que eles eram os seus discípulos amados. Mas desde as histórias do passado não conseguimos, veja o que ele está a ler, desde as histórias do passado não conseguimos colher um único exemplo da ressurreição dos mortos na primeira igreja romana. Amém? Essa igreja romana que estava a começar a aparecer, eles pregavam qualquer coisa parecida, eles também eram cristãos, mas havia aqui uma diferença. Porque com Ireneu os mortos ressuscitavam, os elementos da natureza paravam, a cura parava. Amém? E o profeta sempre dizia isso. Ok, a igreja de Roma diz que eles é que sabem e eles estão acima da Bíblia. Então mostrem-me as obras de Cristo nela. Amém? Mostrem-me quem é que é curado nela. Mostrem-me essas obras. Quantos mortos já ressuscitaram nela? Mostrem-me. E o que é que o profeta diz? Volta ao princípio. Amém? Volta ao princípio. Deixe a natureza em paz, deixe Deus em paz. Mantenha a igreja no Espírito Santo. Amém? É essa a obra. Manter a igreja no Espírito Santo. Afaste-se de todos estes bispos e papas, todo o tipo de doutrina. Volte onde nós começamos. Volte lá. Amém? E quando ele está a fazer as eras da igreja, ele olha para a história, ele vai buscar historiadores que não tivessem, não é? Porque há historiadores associados a uma determinada igreja, podem escrever as coisas à sua maneira. Mas ele foi buscar historiadores que não tivessem qualquer ligação a estas igrejas, a estas denominações. Ele foi o quê? Procurou estas páginas da história e foi ver onde é que o Espírito Santo estava. Onde é que as obras do Espírito Santo estavam. Amém? E ele, o que é que Jesus disse? Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E veja ele a dizer, volte onde nós, os cristãos, começaram. Se Jesus viesse hoje, eu sou metodista. E ele diria, mas no princípio não foi assim. Eu sou presbiteriano, mas no princípio não foi assim. Como é que eram esses das obras do Espírito Santo? Eram os do caminho. Eram considerados uma seita. Amém? Como é que foi no princípio? Uma experiência pentecostal no batismo do Espírito Santo. Foi assim que começou. Amém? Foi assim que começou. Em Pérgamo, ele diz, por isso, se disseres a este monte, move-te e não te virares no vosso coração, porquê? É a sua deidade a falar. Amém? Eu tenho a certeza absoluta que se eu for ali fora e disser a um monte para descer e ele se lançar no mar, isso não vai acontecer. Mas eu tenho a certeza que se acontecer que a deidade chegar ao meu coração e trouxer essas palavras à minha boca, pode ser o Monte Everest que ele vai. Amém? Se for necessário para a honra e glória de Deus, isso vai acontecer. Amém? Agora, se for para uma exibição, a Bíblia condena isso. Amém? A Bíblia proíbe isso. É a sua deidade a falar. Crê nisso? A Bíblia disse isso. E tudo o que disser acontecerá se não duvidar. Se conseguir fazer com que todo o mundo seja arrancado de si, deixe que o Espírito Santo faça de si um completo filho ou filha de Deus, sem mundo, sem condenação, sem dúvida.
O que é isso então? Não é mais você, é Deus em si. Amém? São as obras de Deus em si. Amém? É o Espírito em si. Amém? Agora, era de Pérgamo. Em Pérgamo é aquela era em que, na condenação àquela era, nós sabemos que as cartas às eras, todas elas têm uma estrutura. Primeiro a carta começa a dirigir-se ao anjo, e depois nós vemos que há um elogio, e depois nós vemos que há uma condenação, e depois há a recompensa, e no fim é quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ora, nesta era de Pérgamo, na condenação, tem contra ti, normalmente era assim, tem contra ti, fazes isto ou aquilo. Nesta era Balaão. Agora, nós sabemos que Balaão ensinou Moabe a lançar tropeço aos filhos de Israel, ao que a Bíblia fala. Ora, Moabe representava os nicolaítas, diz o profeta. Agora você vai ver no minuto. Israel representava a verdadeira igreja, os filhos de Deus. E Balaão era um dos bispos ou dos papas. Observe e veja agora. O cristianismo carnal. Vamos pôr isto aqui. Agora vamos reparar que ele tinha um dom, certo? Balaão tinha um dom. Ele falava e Deus respondia. Atenção, não há dúvida disso. E de facto o profeta faz aqui a ponte e ele diz, muitos deles são bons oradores, são doutores em filosofia, são homens importantes, não se pode negar isso. Mas tendo aparência de piedade, embora negando a eficácia dela. Diz o profeta, volte a esse Pentecostes original. Não se afaste disso. Quando se afasta, está perdido. Permaneça nessa bênção. É isso mesmo, aquilo que dá a bênção. Agora veja, se Deus prestasse atenção ao fundamentalismo, ao legalismo, ele estava obrigado a abençoar Moabe. Porque repare, Balaão construiu 7 altares. Ele construiu 7 altares, ele ofereceu 7 cordeiros, e 7, o número da perfeição. Ele fez tudo isso, isto está na lei. Amém? Mas Deus vai muito para além disso. Deus liga à predestinação. Deus olha à revelação. Deus olha o que está escondido no coração. Amém? Agora, se isso for, ele estava obrigado a abençoar Moabe. Porque, repare, Balaão construiu 7 altares. O número 7 eras da igreja. Vê como é a aplicação espiritual. Agora, como Caim, Deus vai muito para além de todo o legalismo. Deus olha para o que o profeta diz aqui. Volte a esse Pentecostes original. Amém? Permaneça nessa bênção. O quê? Apesar de toda essa aparência de piedade, apesar de todas essas obras, há que haver o Espírito Santo no coração. Para além das obras que nós já tivemos aqui a falar, há que haver um coração rendido, um coração sincero. Amém? Volte a essas obras do Pentecostes. Em Pérgamo, nós temos São Martin. E ele está, esta é a era de Tiatira, mas ele está a falar da era anterior, está a fazer uma revisão no início da mensagem. São Patrício foi sobrinho do grande São Martin, um dos maiores que tivemos na linhagem dos homens, desde Jesus Cristo, foi São Martin. As suas igrejas estavam todas cheias do Espírito Santo. Todos falavam em línguas, tinham sinais e prodígios e milagres, todo o tipo de milagres a acontecer. Ele manteve a fé pentecostal no meio daquela era da igreja que se estava a casar com o catolicismo. É a era do concílio de Niceia. Amém? Eles estavam-se a casar com esse catolicismo, o paganismo a casar-se com os nicolaítas, formando uma organização. Amém? A sua igreja estava cheia do Espírito Santo. Ele não teria nada mais, nada menos
porque todos os membros da sua igreja, por causa da sua pregação e por causa do seu exemplo, deviam ser cheios do Espírito Santo. E ele protestou contra aqueles nicolaítas e foi bastante odiado por isso, contra aquela hierarquia de Roma. E eu creio que ele foi a estrela, o mensageiro da era. Depois, nós vimos na segunda era da igreja que começou a espremer, começou essa perseguição forte. Isto ainda... Agora vamos ver aqui o diagrama. Vejam o que é que ele diz aqui. Isto ainda é o Pentecostes, isto é a denominação 1D. Ora, vou buscar aqui isto. Vejam o que ele está a dizer. Ele pôs este diagrama lá, quando estava a pregar a era de Sardes, ele pôs lá este diagrama. E ele começou a dizer assim, ora bem, agora aqui veja o que é que ele está a dizer. Nós vimos na segunda era da igreja, começou a espremer, começou uma grande perseguição aqui. Amém? O livro dos Mártires de Fox, um livro que eu já trouxe aqui, que fala daqueles 68 milhões que morreram nas mãos do catolicismo. Esse livro começa por esta altura já. Ele vem até aqui. Estes imperadores faziam uma grande perseguição aos cristãos, estes imperadores romanos. E aqui ele diz que começa a grande perseguição. E ele está a dizer, isto, nós vimos na segunda era da igreja, isto ainda é o Pentecostes, isto é a denominação. Isto ainda é o Pentecostes e isto é a denominação na forma de um D. Está a ver? Sempre na forma de um D. E ele diz, isto representa o D de denominação. Agora, na terceira era da igreja, Pérgamo, o Pentecostes já foi quase abafado aqui. O Pentecostes aqui já está muito reduzido. Já foi quase abafado. Mas a doutrina da denominação passou de obras, aqui eram obras, aqui já é uma doutrina. Aqui fala, tem contra ti as obras dos nicolaítas, e aqui a carta à igreja de Pérgamo já diz a doutrina dos nicolaítas. Amém? Depois eles estavam mesmo a casar-se aqui. Casaram-se, este grupo aqui que tinha dominado os grupos pentecostais. Agora, da forma como eu estou a dizer isso, irmãos, isso é um facto honesto. Isso está de acordo com os escritos sagrados da história. Os livros do Concílio de Niceia, o livro dos Mártires de Fox e todos os escritos antigos. Eu tenho alguns dos manuscritos mais antigos que existem. Eu não digo isto, não estou a dizer que sou o pentecostal. Não significa isso. Quando eu digo Pentecostes, isso não significa esta organização deste dia em que nós estamos a viver. Essa organização existe nesta cidade. Amém? Há igrejas, a igreja pentecostal, não sei o quê. Não estamos a falar disso. Essa é tão culpada como as outras. É tão filha da meretriz como as outras. Mas eu estou a falar do verdadeiro pentecostal, do verdadeiro Espírito de Deus com a doutrina original, com as bênçãos originais, com os nomes originais, com tudo exatamente da forma como começou no princípio, como passou pela Bíblia, como passou pelas eras. Amém? Mateus 17. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Veja ele sempre a repetir, em todos estes livros, a repetir a importância do Espírito Santo em cada era da igreja. A importância das obras do Espírito Santo em cada uma destas eras. A doutrina original, as bênçãos originais, nomes originais, não é Pai, Filho e Espírito Santo, nomes originais, batismo original, tudo exatamente como começou no princípio. Amém? Tudo exatamente como começou no princípio e como passou pela Bíblia. Amém?
como é que ele ia apontar o movimento que era o movimento do Espírito ao longo das eras da Igreja. Ele ia à história e via qual é que tinha as mesmas obras do Pentecostes. Amém? E por isso, este desenho, ele foi ver onde é que estavam as obras do Pentecostes. Ele viu que realmente com Paulo havia muito e depois aqui já não havia quase nada. Estava completamente espremido. Amém? E nós podemos pensar, mas então na era da Reforma é tão pequeno assim? E realmente o profeta diz na era da Igreja de Sardes, não se vê tanto aqui neste livro isso. Não se vê tanto. Mas na pregação que ele faz, ele diz que aquilo foi um movimento mais político do que outra coisa. Aquilo foi sair de uma denominação, Lutero acabou, Wesley acabou, fizeram logo outra denominação com o nome deles. Amém? Foi mais um movimento para ganhar importância política do que trazer de volta o Espírito. Lembre-se que em Sardes eles só tinham a justificação aqui. Eles só tinham a justificação. Eles, não foi um movimento para trazer de volta o Espírito Santo à Igreja. Foi um movimento que tinha apenas um pouco. E a carta à Igreja de Sardes diz, o pouco que tens, guarda-o até ao fim. Quando não, em breve a ti virei como ladrão de noite. Amém? E depois aqui vemos um bocadinho mais de luz, porque vem mais a santificação. E depois aqui é a era da rejeição. Amém? O profeta inclusivamente diz que estão a ver este momento aqui, já sem luz, esta aqui já é a era da noiva. A Igreja já rejeitou, os sistemas já rejeitaram completamente a mensagem do Pentecostes. Agora, o que vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Por outras palavras, eu tomei no meu corpo o Espírito Santo. Amém? Eu venci todas as coisas do mundo pela tentação, pelo Espírito Santo e venci. E nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Todos os poderes nos céus e na terra me são dados nas minhas mãos, disse ele. Todo o poder. Então, Deus não tem poder nenhum se tratar de outra pessoa. Porque a Bíblia disse que Jesus disse, depois da ressurreição, que todo o poder no céu e na terra foram colocados na minha mão. E Jesus vem do céu com 10 milhões dos seus santos. E a Bíblia diz que os céus ficaram vazios pelo espaço de meia hora. Onde está este grande homem? Deus, então. Vê? Está em Cristo. Claro. Amém? Então, ele está aqui a abrir uma grande janela para o sétimo selo. Houve silêncio no espaço de meia hora. E a nossa canção diz, os céus pararam em silêncio, onde é que ele vai? Amém? Ele abre aqui uma grande janela para o sétimo selo. A vinda do Senhor com os seus santos. Amém? Todos os céus, todo o poder está em Cristo. Então, como é que podemos dividir Cristo? Então, Deus ficava sem poder. Com poder e autoridade sobre toda a terra. E a terra geme esperando a manifestação dos filhos de Deus, para serem, esperando essa manifestação, para eles serem manifestados, os filhos. Porque, apesar de tudo, este mundo não foi dado para que Deus o controlasse. Está certo? Quem é o Deus da terra? O homem. Esse é o seu domínio. E o homem perdeu esse domínio pelo pecado. E agora Satanás tem isso na sua mão. Então, se esse foi o Espírito Santo de Cristo que veio no dia de Pentecostes, que fez essas coisas, é o Espírito Santo de Cristo a ser empurrado aqui, é o Espírito Santo de Cristo a ser impressionado aqui, a começar a ser empurrado aqui, não é?
É o Espírito Santo de Cristo a aguentar firme aqui. É o Espírito Santo de Cristo a aguentar firme ali. Até aqui. Até ao fim do mundo. É o Espírito Santo de Cristo. Tem que ser o Espírito Santo de Cristo. Amém. Até ao fim do mundo. O mesmo Espírito Santo que encheu Paulo com o Espírito Santo e as coisas que ele fez, vai encher este Ireneu cheio do Espírito Santo. Vai encher este mártir cheio do Espírito Santo. Amém. Enche mártir cheio do Espírito Santo. E os outros cheios do Espírito Santo. E vai enchê-lo a si e a mim com o Espírito Santo. Amém. Amém? Em todas as eras vai encher com o Espírito Santo. E são as bênçãos pentecostais do Pentecostes. Mais uma vez, Mateus 17. E Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Amém? São as bênçãos pentecostais de uma era da Igreja para a outra. Alfa e Ômega. O fim e o princípio e tudo ali no meio. A raiz e a descendência de Davi. A estrela da manhã, a rosa de Sarão, o lírio do vale, tudo o resto, Pai, Filho, Espírito Santo, aquele que era, que é e que há de vir, o Alfa, o Ômega, tudo em todos. Oh, bem, isso faz-me cantar uma canção. Em quarto lugar, é verdade que a Reforma eliminou muitas das suas relíquias polidas e os rituais assim por dentro. Eu no outro dia estava a ver eu gosto de ouvir música de órgão e estava lá um vídeo em que falava da música na Suíça no tempo da Reforma. E eles puseram lá uma estátua, salvo erro, de Zwingli. Lá na Suíça tinha lá uma estátua. Ele estava com o livro aberto, com a Bíblia aberta, essa estátua. Ele estava a apontar para o segundo mandamento, que é um mandamento que proíbe a idolatria. E essa foi a bandeira da Reforma. Tirar todos os santos, todas as relíquias, tirar isso tudo das igrejas. Amém? Mas, então, os rituais, as relíquias, assim, é verdade, diz o profeta, a Reforma eliminou isso. Mas falhou na igreja, na restauração, ao trazer a Reforma. Falhou em restaurar o ensinamento do Evangelho completo, com sinais. Porquê? Porque Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Jesus já sabia isto. Senão Lutero teria sido Elias. Amém? A Igreja Luterana nunca teve isso. Eles nunca tiveram isso. Nunca tiveram isso na era do Wesley. Eles só tiveram isso no final desta era de Laodiceia. Agora, quando nós lá chegarmos, eu vou voltar às Escrituras e vou mostrar-vos exatamente como eles prometeram isso. Eles não restauraram o reavivamento do Espírito Santo. Isso só foi agora com Laodiceia, com a era do Pentecostes. Amém. Apocalipse 3:2. Esta é a carta a Sardes. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Isto é o aviso àquela era. Agora, e não te achei perfeito diante de Deus. Não é belo? Bem, eu gosto muito disto. Não é perfeito. Porquê? Não é perfeito. Eles estavam apenas justificados. Lutero pregou a justificação. Você tinha de ser santificado e depois cheio do Espírito Santo. Então eles não eram os seus próprios. Eles não eram perfeitos pelo Espírito Santo dentro deles, neles. Não é Cristo, não é o cristão que é perfeito. É o perfeito Espírito Santo dele. Não é? Como eu disse, não é a montanha que é santa. É o Deus Santo na montanha. Lembra-se aquele monte no Velho Testamento em que nenhum animal podia tocar o monte, teria de morrer porque o monte era santo? Não era o monte, era a presença de Deus no monte. Não é? Não é santa a igreja, não é o povo santo, mas é o Espírito Santo na igreja e no povo.
essa é a parte santa. Graças a Veja. Deus. Amém? Amém. O Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: sendo, pois, justificados com Deus, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, a justificação coloca esta paz, amém? O nosso coração para dessa busca de algo, o nosso coração fica a partir daí com a justificação. Jesus realmente se entregou por mim. E nós sabemos que o sangue, a santificação vem pelo sangue. E depois falta o próximo passo, o batismo com o Espírito Santo. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, mantendo-vos aí até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Guardai essa promessa, guardai isso, que foi o que ele disse aqui a Sardes. Guarda aquilo que tu já recebeste, fica aí, até seres revestido de poder. Jesus disse, sobre isto mesmo, Jesus mesmo disse, que se algum homem tirar ou acrescentar a isso, ele tiraria a sua parte do livro da vida. Amém? Tem que ser toda a Bíblia, toda a palavra, toda a experiência pentecostal. Jesus disse, seja toda a palavra do homem mentira e a minha verdade. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. Está certo? Ora, está, irmão. Eu sou um crente na palavra de Deus. Aleluia. Está certo? Amém. E não é só essa palavra de Deus que fala aí. Depois eu peço ao Pai Celestial que me dê o Espírito Santo para confirmar essa palavra, para fazer com que Cristo viva em mim. Para que eu saiba que tenho vida eterna. Não é porque eu mereça, mas porque a sua graça me tem dado. Glória Isso. a Deus. Essa é a pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra dessa revelação. Amém. Não é legalismo, não é fundamentalismo, senão ele tinha que aceitar Caim, ele tinha que aceitar os católicos, tinha que aceitar todas essas denominações ao longo das eras da igreja, tinha que aceitar Balaão, mas ele vai à revelação, Aleluia. toda a palavra. Amém. E veja aqui, eu vou terminar com isto, em Sardes, ele diz, a recompensa, o que vencer, será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu livro, ou o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. E qual foi a bandeira aqui desta reforma? A palavra, a Bíblia impressa novamente nas mãos das pessoas. Se não fosse essa era, nós hoje, e o profeta dá testemunho disso, nós hoje não teríamos esta Bíblia na nossa mão. A nossa Bíblia também surgiu na era da Reforma. Também veio por aí, por causa desta era. E qual é a recompensa? Não arriscarei o seu nome do livro da vida. Porquê? Porque eles não retiveram nenhuma palavra, nem acrescentaram uma palavra. Devemos ter completa confiança nesta palavra. Amém? A promessa está aqui dada a Sardes. Eles, ao imprimir estas Bíblias, ao imprimir esta palavra, eles não retiveram nenhuma palavra, nem acrescentaram nada. Amém? Devemos ter total confiança neste absoluto. Amém? E nós vemos aqui toda a ênfase que ele dá em todos os livros, em todas as eras, à experiência do Espírito Santo. À experiência. Como é que ele vai buscar estes mensageiros? As obras têm que ser as mesmas de Pentecostes. Como é que ele vai buscar? Lutero falava em línguas. Amém? Wesley fazia curas. Amém? A experiência do Espírito Santo. Amém? E é isso que não salta logo à vista neste livro azul que nós temos. Amém? Por isso também é importante, se servir apenas para isso, também é importante irmos ver os sermões que o irmão Branham pregou sobre as eras. Porque vamos lá buscar. É verdade que neste livro azul está tudo mais fluente, a história está toda lá. Ele diz, eu não tenho tempo de trazer a história,
não temos tempo de estar aqui a ver tudo, mas depois isso vai estar no livro e está lá tudo detalhado, a explicação que ele deu de cada um dos versículos, cada uma das eras, o que é que significava aquela repreensão, o que é que significava aquela recompensa, mas ao lermos os sermões que ele pregou, salta à vista a importância da experiência do Espírito Santo, a importância dessa manifestação dessas obras. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ter um momento de oração agora. Vamos agradecer aquilo que o Senhor fez por nós nesta manhã. Amém? Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui sinceramente agradecemos, Pai, esta manhã, Senhor, em que podemos estar na Tua casa, Pai, e em que vemos, Senhor, o que Tu fizeste, Pai, por nós, ao trazermos o Elias e a revelação da Escritura, Pai, para estes dias, Senhor. E Elias veio primeiro, antes do grande e terrível dia do Senhor, como Malaquias fala, e ele realmente, Senhor, pela Tua grande graça, Pai, pelo Teu plano, Senhor, e misericórdia, ele realmente, Senhor, trouxe essa revelação e restaurou-nos, Pai. Restaurou todas as coisas, Pai, antes da Tua vinda. Isso apenas aumenta a nossa responsabilidade, Pai. Estamos muito próximos, Senhor, da Tua vinda. Estamos muito próximos, Senhor, da Tua manifestação. Estamos muito próximos, Senhor, do rapto. Pai, damos-te graças, Senhor, porque vemos, Senhor, essa Tua obra em nós, Pai. Vemos, Senhor, essas obras do Espírito Santo, Senhor. Continua a manifestar, Senhor, essas obras no nosso meio. Continua, Senhor, a derramar o Espírito Santo, Pai, sobre esta congregação, sobre cada um de nós. Continua, Senhor, a corrigir-nos e a levar-nos, Pai, ao longo do caminho, Senhor, ao longo dessa jornada, Pai, a entender, Senhor, sempre aquilo que Tu tens para nós, aquilo que Tu queres que cada um de nós faça. Senhor, manifesta o Teu poder, Senhor, em nós, nas nossas vidas, na vida de cada um, Pai. Senhor, ajuda-nos agora, Pai, quando nos dirigirmos para nossas casas, Senhor. Abençoa, Pai, o resto do nosso dia, Senhor. Abençoa esta semana, Pai. Senhor, lembramos-nos desses exames médicos. Lembramos-nos, Senhor, do nosso pastor. Pedimos, Pai, que cada um de nós, Senhor, possa ver as suas orações atendidas, Pai. Possa ver a sua vida, Senhor, seja abençoada, Pai. Senhor, olha por nós, Pai, ao longo, Senhor, desta semana. Abençoa o nosso pastor. Abençoa, Senhor, essa viagem à Irlanda, Pai, nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, Pai.